Boa noite a todos os queridos e amados irmãos em Cristo. Quero saudar a todos e cumprimentá-lo e abençoá-la e cumprimentá-la a todos queridos e amados irmãos e irmãs da Igreja Militante do Senhor Jesus, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, eu quero trazer aqui um esclarecimento sobre as Escrituras. Teologicamente, eu vou provar aqui para tirar a dúvida de alguns irmãos que congrega-se em algumas igrejas e que na igreja tem regras que não estão pautadas nas Escrituras, né? Tem muitos versículos aqui, muitas referências que eu encontrei, só que eu só vou apenas citar uns 3 ou 4 só, porque se eu for falar todos os textos que tem aqui, irmãos, o vídeo ele vai ficar muito comprido. Mas eu aconselho a você ler mais a palavra, pesquisar mais, para você entender sobre essa temática, né? Esse assunto que eu vou tratar neste vídeo aqui para abençoar a sua vida, amém? Eu me chamo Ivanês Barbosa, sou pastor missionário, evangelista e diácono pela misericórdia e pela graça de Deus, qual eu tenho o meu ministério independente que se chama Igreja Livres para Adorar, amém? Eu estou, em nome do Senhor Jesus, fazendo a obra missionária. Desde já eu peço que os irmãos me ajudem com alguma oferta, pois estou precisando de cadeiras, amém? Estou precisando também de material para fazer um salão do lado da casa, já que até agora eu ainda não vendi ela no preço que eu quero vender. Tenho vontade de sair daqui da região do Seridó, eu moro aqui em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Tenho vontade de ir para algum outro lugar para que eu possa desenvolver a obra de Deus de uma maneira melhor. Tudo porque você sabe que o profeta de casa, ele sempre é rejeitado, né? Ainda bem que, graças a Deus, eu não estou sendo rejeitado pela minha família, mas estou sendo rejeitado por algumas igrejas por falar a verdade, por estar apenas defendendo o Evangelho de Cristo da maneira como tem que ser. E algumas pessoas aí insistem em colocar doutrina humana, né? Colocar pino, colocar regras que contradiz, né, a própria Escritura. E o estatuto da igreja, ela não pode estar acima do estatuto bíblico. A igreja ela tem que ser bíblica, amém? Isso aqui é um ponto, não tem como tirar, não tem como reinventar ou reescrever, a não ser que faça como, né, já tem os artistas aí, os famosos, já pedindo para que venha ser reescrevido a Bíblia, né? Fazer aí uma nova palavra, trazer uma nova doutrina aí, a doutrina mundana, a doutrina diabólica, satânica, a doutrina demoníaca, a doutrina macabra, né? Por que não coloca logo o livro de São Cipriano dentro da igreja, irmão? Deveria logo colocar logo, né? Deveria colocar também a doutrina de Allan Kardec, né? Ou quem sabe um dos livros, né, de Chico Xavier, e transformar a doutrina evangélica de uma doutrina espírita evangélica. Cada dia está aparecendo modalidade, né? Facilidade, igrejas que eu não me escandalizo, porque a Bíblia já está bem escrito na Escritura que chegará dias, né? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, está lá escrito. Foi o apóstolo Paulo já alertando a igreja, né? Ali falando para Timóteo, e deixou para nós esta palavra para ficar como exemplo. Eu vou repetir de novo porque é didático, né? A gente, quando repete 2, 3 vezes a mesma coisa, a gente aprende a gravar melhor na memória, né? Até o apóstolo Paulo chegou a falar isso lá aos Filipenses, né? Que eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para nós, amém? Porque isso é segurança para nós, isso aqui, ó, a palavra. Então, a gente não deve ficar se cansando quando estiver falando a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3 e 4. Está lá escrito que chegará o dia que muitos não aceitarão a santa doutrina, essa doutrina aqui, ó, que é a Bíblia. E muitos em si provocarão comichão nos seus ouvidos. Isso nós já estamos vendo, né? Já está se cumprindo essa palavra. E muitos não aguentarão e não aceitarão, e levantarão entre eles mestres, né, e pastores, para que o ensine.
Então, irmãos, hoje já tem aí, né, falsos profetas, os falsos mestres, ladrão, salteador e mercenário. Hoje já está lá, está alojado no seio da igreja. Se você ainda não viu, não abriu os olhos, não viu, irmãos, que de repente, quem não sabe, estou aqui, olhe para mim, quem não sabe que de repente o seu pastor é até um herege, ele faz parte dessa categoria de falso pastor e falso mestre, como as escrituras diz. Lá no livro de João 10, 10 e 11, está lá escrito, foi Jesus que falou que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E essa palavra, irmão, não está se referindo aí o Satanás, não. Está se referindo o ladrão, está se referindo aí a ladrão, pastores ladrão, viu? Com a pele de ovelha, mas dentro é um lobo. São mercenários, não é homem de Deus. Existe pastores sérios, existe homens de Deus, mulheres de Deus, existe. Mas infelizmente hoje as igrejas elas não estão mais preocupadas de manter a doutrina, né? Em algumas igrejas, né, como ali a igreja da Paraíba, a Assembleia de Deus, que está ali no comando ali o pastor Zé Carlos, né? Qual eu tenho uma maior admiração, respeito, não conheço ele pessoalmente, um dia quem sabe, um dia eu possa conhecer ele pessoalmente, mas eu não conheço, nem ele me conhece também, mas eu sigo o canal dele, o Facebook, eu estou sempre aqui na minha TV assistindo, né, os cultos, as lives da Assembleia de Deus dali de Missão, né, ali de João Pessoa, Paraíba. Estou sempre conectado nas lives aqui em casa e nesse canal da EBD, também o pastor José Ailton, né, grande homem de Deus, ali o pastor presidente ali do Pernambuco, né, Recife, Pernambuco. Eu também acompanho as lives daquele homem de Deus. E de mais outros aqui, que se eu for citar nome aqui, né, eu vou fugir um pouco aqui do que eu vou falar, e aí vai ficar um vídeo assim, um pouco meio vazio, e sem você entender por qual o motivo, por que eu abri este vídeo, né, estou fazendo esse vídeo aqui. Apenas, meus irmãos, minhas irmãs, não é para você julgar, apenas para orar, para que a sua igreja mude. Se por acaso estiver acontecendo o que eu vou falar aqui, já o que eu vou falar aqui, se tiver esta regra, e se esta regra não tem fundamento teológico, não tem fundamento bíblico, não está aqui pautada aqui, né, nas escrituras de Deus, não está aqui na Bíblia, ore para que Deus mude. Se não mudar, meu irmão, caia fora, porque você está numa igreja que ela é considerada uma seita. Ela não é a igreja de Cristo, ela é a igreja do homem. Amém? Um dia desse eu estava falando sobre 3 tipos de igrejas que existem na terra, entre tantas, são muitas, mas essas 3 aqui é a que mais se destaca: a pentecostal, a tradicional e a neopentecostal, né? Aí eu aumento mais uma, né? Existe também a igreja de Satanás também, amém? Então são 4 tipos de igreja, e nessas 4, 2, né, estão se preparando. Uma está se preparando para ficar, e a outra está se preparando para subir. Então a gente temos que ver que tipo de igreja que está sendo preparado no ensino teológico para os seus membros. É para se preparar para subir ou se preparar para ficar, para servir aí o anticristo. Amém? E para ficar como base, depois que eu já citei, né, o versículo aqui de 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, né, é um texto bastante bem revelador e já se cumpriu. Esse versículo já se cumpriu na terra, viu? Então não fique com medo não, meu irmão e minha irmã. E não julgue o profeta. A Bíblia não dá autoridade. Nenhum lugar na Bíblia não tem. Eu ainda estou procurando, estou pesquisando para ver se eu encontro um texto. Você não vai encontrar nem sequer isolado, um texto isolado, você não vai encontrar. Não tem. Deus dando autoridade para a gente acusar, julgar. Deus, ele dá autoridade para a gente levar a palavra de salvação. Amém, irmão? Esse é o nosso dever, a nossa obrigação, de ir por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, né? E fazendo os discípulos uns aos outros e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E Jesus no final ele faz a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos e séculos. Amém. Mateus 28, versículo 19 e 20, está escrito essa palavra. Como está escrito também a ordem de Jesus
quando Jesus falou ali em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Amém? Então, irmãos, o texto base, eu escolhi apenas 3 textos bíblicos, provando, né, na Bíblia, em relação a respeito sobre a barba. E é esse assunto que eu quero falar com você nessa noite. Você culto e grosso, você objetivo. Porque existem muitas contradições em relação a respeito sobre o uso da barba ou não o uso da barba em algumas determinadas denominações. Por exemplo, eu vou só citar um aqui, a Deus é Amor. A Deus é Amor, irmãos, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, né, pelos líderes, apesar que eu não conheço pessoalmente. Eu ainda tive a oportunidade de frequentar 2 anos no tempo do finado pastor Joserildo, né, ele faleceu, Deus recolheu, preparou e levou, né? Acho que, se a minha memória não me falha, parece que foi um derrame cerebral que deu nele, né? O homem, infelizmente, chegou a óbito, né? Mas foi um homem de Deus que veio muitas vezes aqui na minha casa. Chegava aqui na minha casa de meio-dia, meu irmão. Às vezes chegava de 2 horas. E ele, mais a mulher dele, os filhos dele, sem almoçar. Almoçava em casa. Não era aqui nessa casa, era em outra casa, em outro lugar, em outra rua ali. Aqui no Pramorar, morei em vários lugares aqui no bairro do Pramorar, lá no bairro do Conjunto em Pé, também morei em várias casas. Eu morei em 12 casas. Dessas 12, 8 casas eu peguei só para cuidar, pelo ano. 4 eu peguei para alugar. E depois hoje ganhei essa, né? Estou numa casa, não estou pagando aluguel. Eu estou querendo vender ela para sair daqui. Porque aqui não tem meio de vida para mim, aqui com as novas, as portas fechou para mim, né? Cortaram as asas do meu ministério. Por isso que eu estou aqui nessa posição de pastor missionário, para tentar aqui em nome de Jesus, né, encontrar um espaçozinho também no meio evangélico, né, e criar, né, uma comunidade para se unir comigo e junto nós avançar, levar a palavra de salvação para aqueles que precisam, amém? Então, irmãos, a Deus é Amor, ela tem essa doutrina. Se você for só congregado, não tem problema. Você pode ficar de barba lá, não tem problema. Para quem é visitante, para quem é congregado, né? Agora, para quem é membro, se a pessoa quiser ser membro, né? Quiser ter a comunhão no ministério, da igreja, fazer parte da mesa, né? Fazer parte da Santa Ceia. Você se tornando membro, você tem que seguir as regras, né, da doutrina da Deus é Amor, que não permite de jeito nenhum nem ter bigode, ó, como esse meu aqui, ó. Aqui eu tenho meu bigodinho aqui, não pode ter nem bigode, tem que tirar a barba e o bigode, tem que tirar, e o cabelo não pode ser cabelo grande, né, amém? Então, irmãos, é a doutrina da igreja. Aí eu pesquisando, né, você pode pesquisar na palavra, e eu procurei e não encontrei um versículo só um, dizendo que Deus está proibindo o homem não usar barba. Não tem, você não vai encontrar em nenhum lugar. Muito pelo contrário, irmãos. Os persas, né, e os babilônicos, eles usavam barba, porque ali era sinônimo, né, de autoridade, ali naquele lugar, né, de pessoas que você se aproxima, ou como tem hoje na cultura judaica, né, os judeus, principalmente os sacerdotes, eles não poderiam tirar a barba, né? Até no exército, né, quando o exército era vencido, eles eram obrigados a tirar a barba e o bigode, que era sinônimo ali como de uma submissão e de uma humilhação diante daquele que foi vencido. Então o exército que vence o outro, né, quando tira as patentes, né, do general daquele exército que foi derrotado, eles têm, os que ficaram vivos, né, são obrigados a tirar a barba e o bigode. Não pode ficar, irmãos, porque para mostrar ali que quem tem a barba e o bigode é quem tem autoridade, quem tem a barba e o bigode, não quem não tem, viu? Interessante isso aqui. Pesquise mais, estude mais, porque se eu estou falando aqui, porque eu estudei, eu busquei o conhecimento nessa área. E na cultura judaica, né, quem tem barba é sinônimo, né, de uma pessoa ali que tem sabedoria, que tem conhecimento,
tem autoridade. Se você for estudar a biografia dos discípulos de Jesus e o próprio Jesus, eles tinham barba, eles eram nazireus e judeus, eles não podiam tirar a barba, era uma espécie de uma autoridade ali. As pessoas se aproximavam daquela pessoa, via aquela pessoa barbudo, mostrava que aquela pessoa barbudo tinha sabedoria. Ali representa ali uma pessoa de sabedoria, a pessoa barbudo. Se você for estudar os profetas dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum, era muito difícil ter um que não tinha barba e bigode. 99% dos homens de Deus que Deus o levantou era barbudo. Elias era barbudo, Eliseu era barbudo, Sansão era barbudo e cabeludo, né? Jesus era com os seus discípulos, eles eram barbudo e cabeludo. O rei Davi era barbudo, porque tem uma passagem na Bíblia que diz que ele se fez de doido diante de um rei lá que queria matar ele. Ele entrou no meio de um arraial dos inimigos, e ali ele começou a debater ali e começou a babar, e diz a Bíblia que a barba descia sobre a barba dele. Então significava que Davi ele tinha barba. Amém, irmãos? Aí o povo vem pegar aquele texto isolado lá de José, mas José tirou a barba para ir se apresentar diante do rei. É claro, porque José era escravo. E por ele ser escravo, ele tinha que tirar. Porque só que podia ter barba ali, bigode, barba e cabelo grande, é rei, né? E os reis eram tudo barbudo, cabeludo, como eu falei, os persas, os babilônicos, né? O judaísmo, na lei judaica, os sacerdotes. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 27, né? Está escrito que os sacerdotes ali, eles usavam a barba, né? E o bigode, para mostrar ali que eles tinham autoridade, tinham sabedoria, né? Então a barba, ele representa isso, irmão. A barba do homem, ele representa um símbolo, né, de machismo, né? De cabra macho, né? De homem, de autoridade, de conhecimento, que tem sabedoria, que tem autoridade. A barba, ela passa essa autoridade, ela passa essa impressão, essa imagem, né, para as pessoas. Quando as pessoas olhavam e via alguém ali de barba, ó, aquele homem ali é sabido, aquele homem ali tem autoridade, olha a barba dele, olha a barbona dele. Por isso, irmãos, que aqui o texto, no Salmo 133 e o verso 2, né, mas eu vou ler o 1 para você entender melhor, né? Eu vou ler a partir do 1, que diz assim, ó: "Ó tão bom e quão suave é", amém? Ou fosse, né? "Que os irmãos vivam", ou que os irmãos vivessem, né? Amém? "Que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão." Então significa que Adão ele tinha uma barba, e o óleo descia sobre a barba. A saliva de Davi descia sobre a barba de Davi, como diz lá no Antigo Testamento. Amém? Então a barba, se Deus não quisesse nós, o homem de barba e bigode, Deus tinha feito nós pelado, irmão. Em nenhum lugar na Bíblia você não vai encontrar, né, Deus proibindo o homem usar a barba. Que o próprio Filho de Deus era barbudo e cabeludo. Se Jesus chegasse hoje nas igrejas hoje, algumas igrejas, principalmente na igreja Deus é Amor, poderia até a Deus é Amor receber, né? Como congregado, como visitante. Mas se Jesus dissesse assim, agora eu vim aqui, eu estou me apresentando porque eu sou o cabeça, a quem você serve, a quem esta igreja serve aqui. Eu sou o seu Salvador e o seu Senhor. O que a direção e a diretoria da igreja Deus é Amor ia falar, irmão? Como era que ia e outras igrejas, né? Que tem essa mesma doutrina. Tem igreja por aí, irmão, se você não tiver de gravata, não tiver de paletó, você não senta no altar. Tem igreja aí que você tem que pelar a cabeça. Não pode nem bater palma, não pode dar glória a Deus e aleluia alto, né? Cada uma igreja ela tem sua regra, tem sua doutrina. Se você for estudar a hierarquia, né, na área política, na área jurídica, na área do futebol, na área da religião, na área da educação, da segurança, na área da ciência, em cada área existe uma hierarquia. As igrejas existem, cada uma igreja ela tem a sua hierarquia, mas não é esta hierarquia, meu irmão e minha irmã, que está pautado
nas escrituras algumas ideias, algumas regras que foi colocada ali, né? Não dá o direito a nós, né? Segurança a nós, que nós vamos ser salvos. Porque não é a placa da igreja que salva a gente. Porque se o nome da igreja, né? A Igreja Deus é Amor, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, Igreja do Nazareno, Igreja Evangélico Quadrangular, né? Igreja Jesus foi ali e já volta, né? A Igreja Cuspe de Jesus, né? Tem até o nome desse ministério, tem a Igreja do Manto, a Igreja do Reteté, a Igreja da Glória, do Rei da Glória, né? A Igreja Independente, a Igreja Shenchonoe, né? Então tem igrejas de todo tipo de placa. Essas placas, esses nomes, elas não têm valor, irmão. Sabe o que é que tem valor dentro da igreja? No seio da igreja, no conteúdo dela, é a comunhão, é a união, ó. Ela tem que ter, né? Ela tem que ter união, ela tem que ter unidade. Se ela não tiver unidade, se ela não tiver, ó, né, unida, né? Eu sempre costumo dizer que a igreja unida, né, a sociedade unida, a família unida, jamais será vencida. Então, se o que tem mais valor dentro da igreja, ali daquele nome, aquele nome é igual como o nome do endereço da nossa casa. É a mesma coisa, irmãos. Não tem valor. Tem um valor, mas um valor abaixo, não acima. Entendeu? Na igreja, o valor que tem na igreja não é a placa, não é o nome da igreja, é a comunhão dos irmãos. Amém, irmãos? Se os irmãos dizem, não, você não é membro, você não pode ter comunhão. O que é isso? Que conversa é essa, irmão? Ah, irmão, mas eu desci as águas, o irmão vai lá, ou a irmã vai lá, confessa, né? Em determinadas igrejas por aí, mas eu desci nas águas, eu estou em comunhão, eu estou em paz com a família, eu estou bem, eu não estou errando. Eu não posso participar da Santa Ceia? Não pode, porque você não é membro da igreja, não pode. Aonde tem na Bíblia, meu irmão? Nem Jesus, os pastores, Deus não deu autoridade para nenhum pastor impedir de alguém tomar a Santa Ceia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz lá, se alguém tomar indignamente, vai tomar para sua própria condenação. Se a pessoa estiver tomando indignamente, que vai sofrer as consequências quem está tomando. Ah, mas aí o pastor pode até dizer, não, mas eu sou o anjo da igreja, o anjo da igreja é Jesus, irmão. Você está ali, essa ideia de colocar essa regra, de dar título, né, ao pastor, que o pastor é o anjo da igreja, o anjo da igreja. Até um tempo atrás aí eu estava até convencido com essa palavra, mas depois que eu me aprofundei mais nas escrituras, que eu estou estudando melhor mais a palavra de Deus aqui na minha casa, depois que eu passei por 2 cirurgias, eu venho estudando a palavra de uma maneira incansável, porque eu não quero me perder, eu não quero perder minha família, eu e minha família não queremos ir para o inferno, irmão. E muitos que estão pegados em doutrina, em regras e costumes que não tem base bíblica, que Deus não está mandando, mas também Deus também não está proibindo, né? Está pensando que está salvo e na realidade não está, irmão. Porque não é a doutrina da igreja que salva. Não é o estatuto da igreja que salva a gente. Não é a placa da igreja que salva a gente. O que salva a gente, irmão, é você obedecer a palavra. É você estar em comunhão e união com os irmãos. É você participar da Santa Ceia, do corpo de Cristo. É você estar em paz com todos. É você procurar ter comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Então, aqui em mais outro texto aqui, ó. Em Mateus, capítulo 5, versículo 36, aqui trata-se sobre o voto. E quando os judeus naquela época, né, está na cultura judaica, você pode meditar aqui em Mateus 5, versículo 36, que na hora que era feito o voto ali, aqueles homens, os 2 homens ali faziam o voto, um com o outro ali, tratando ali de negócios, qualquer negócio que estava sendo tratado naquele momento ali, que eles faziam uma aliança, e que cada um dava uma palavra, eles faziam um voto entre eles, dos 2, enquanto não tiver, né, mantendo ali a barba, o voto está mantendo o voto ali também, da palavra que foi prometido para determinado assunto, que foi tratado naquele momento, entendeu? Então aí eles vão e sela, né, o compromisso, dando a palavra a um ou outro de não cortar a barba, de não tirar a barba.
A barba é sinônimo também, um símbolo, né, de um voto, da pessoa fazer um voto. Lembra o que aconteceu com a família de Sansão? A família de Sansão fez um voto para não ser cortado o cabelo de Sansão, né? E Sansão tinha um cabelo igual como cabelo de mulher, era um cabelo grande, as tranças eram muito grandes. Tem que estar fazendo trança porque o cabelo já estava muito grande. Fez trança para diminuir, para ficar um pouco mais menor, né? Porque era um voto, não podia passar navalha. Porque quem fez esse voto também nessa natureza foi também Ana, né? Eu entregaria o meu filho Samuel no templo para você servir o Senhor, meu pai, para servir o Senhor. E na cabeça dele eu não passarei a navalha. Então foi um voto que Ana fez, né? 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, 10, 11, pode ler lá que você vai ver que está lá falando também sobre o cabelo. Então essa questão da igreja não aceitar o homem de cabelo grande, de barba, bigode, isso é apenas uma questão doutrinária de cada igreja. Cada igreja tem o seu estatuto, a sua doutrina. Mas aí quando você vem para a Bíblia, você vai ver a palavra de Deus não está, né, proibindo o homem tirar a barba. Você tem que tirar a barba. Não tem na Bíblia, não está nas escrituras. Amém, meu irmão? Isso é só apenas regulamento da palavra, da igreja lá. Então se você está numa igreja e você gosta de usar, você se sente bem, né, de barba. Eu tenho o meu genro que ele tem problema eu acho que é na pele, que quando ele tira ele fica todo encaroçado. Ele tem que estar o tempo de barba. Ele tem barba, ele é barbudo. O meu genro é barbudo. Aí quer dizer que ele não é homem de Deus porque ele está de barba? Aí homem de Deus é só aquele que tira a barba? Homem de Deus é só aquele que está de gravata? Você esqueceu, meu irmão, que quem fez a gravata foi Luís XV? Você esqueceu de estudar, de buscar, pesquisar sobre a história de Luís XV? Você sabe quem era Luís XV? Luís XV ele era um homem, né? Que ele vivia com outro homem. Ele era um homossexual. Nada contra os homossexuais, nada contra, eu respeito cada um deles. Eu respeito a todas as religiões. Mas aquilo, irmãos, que eu vejo que fere os dogmas da Bíblia, eu tenho o direito de não aceitar. Eu posso até respeitar, mas eu não aceito. Eu não concordo, mas eu respeito. Amém? Então, irmãos, não é pecado você usar barba, usar bigode. É pecado você falar da vida alheia. É pecado nós estar falando da vida alheia. É pecado a gente não perdoar. É pecado você ver uma pessoa necessitada e você estando com condições de ajudar e você não ajuda. Tiago 4, versículo 17. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meu irmão, pecado é você fazer, não cumprir a lei de Deus. É o Evangelho de Cristo, que é amor, perdão, união, misericórdia, sensibilidade. Você tem que ter humildade, tem que ser manso, você tem que ser compreensível, tolerante, né? Você tem que aprender a ser tolerante, amém, meu irmão e minha irmã? Tive que dar uma pausa aqui para resolver aqui um problema, né? Já terminei de resolver, né? Graças a Deus. Aconteceu aqui um imprevisto, né? Uma pessoa ligou aqui no outro celular, eu tive que ir lá atender, dei a pausa aqui, viu, irmão? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, voltando aqui sobre o assunto que eu estou tratando nesse vídeo aqui para vocês entenderem. Usar barba e bigode não é pecado. Pecado, irmão, é você usar uma roupa que você não sabe nem de qual fábrica foi que foi feita a roupa. Eu tô com essa camisa aqui, ó. Olha a marca dela aqui, ó. Eu tenho que pesquisar, entendeu? Tá dando pra ver aí? Tá dando pra você ver? Eu tenho que pesquisar para saber qual é a fábrica que fabricou essa camisa, o dono dessa fábrica, a quem ele serve. Ele serve a Deus. Qual o Deus que ele serve? De repente pode ser uma pessoa que não crê em Deus, né? Ou pode ser uma fábrica que o dono da fábrica, dessa roupa que você veste aí, né? Esse paletó que você coloca aí em você, a gravata, você não tem origem, né? Da onde é que vem, né, irmão? Para você ver, quando alguém aponta um dedo, eu sempre costumo dizer, quando eu aponto o dedo para alguém, ó, tem 3 apontando para mim e tem um apontando para Deus.
Entendeu? Então tenha cuidado para você não julgar, fazer igual como o apóstolo Paulo diz assim: quem é tu para que julguem o servo alheio? Eu tenho um dono, você tem dono também. Então para de estar olhando o argueiro do olho do teu irmão e tira a trave que tem no teu olho, irmão. Tira a trave. Amém? Está aqui, ó. Terminei de citar agora 3 textos, tem muitos, viu? Levítico 19, versículo 27. Amém? Fala aqui dos sacerdotes barbudos aqui, viu? Sobre a Baiba. A Baiba, ela é sinônimo de autoridade. Amém? Os babilônicos, os persas, né? Eles eram tudo barbudo. Davi era barbudo também, viu? Era barbudo, tinha barbona. Salomão. Eles não eram homens de Deus não, porque usavam. Aí quando a pessoa chega numa igreja, não, para você ser membro você tem que tirar a barba. A gente tem que, meu irmão, é manter a língua dentro da boca. Fazer igual como Tiago fala lá no capítulo 3 de Tiago. E se aquele que conseguir controlar a sua língua consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. A língua ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Usa a tua língua para abençoar, meu irmão. Aí lá na frente você será abençoado também, meu irmão e minha irmã. Para de estar pegando aí os costumes. Os costumes não levam ninguém ao céu, não. O que leva a gente ao céu é a obediência na palavra de Deus, amém? Em Mateus 5,36, fala em relação a respeito sobre o voto aqui, né? Pessoas que fazem o voto para não tirar a barba. É um voto, amém? Salmo 133, verso 2, né? É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, né? Amém? Em nenhum lugar na Bíblia você não vai encontrar, irmão. Você não vai encontrar em nenhum lugar nas Escrituras Deus proibindo a gente não usar uma barba. Pode ler o Antigo Testamento todinho. Na lei judaica, o homem ele só era lá respeitado se tivesse barba. Como eu já disse, o exército, quando era vencido pelo outro, o outro trazia o exército, trazia o general, né, na presença ali do rei, e o rei ordenava ali, em forma de humilhação, mandava todo mundo raspar a cabeça e tirar a barba e o bigode, tirar tudo, irmão, tira tudo, raspa, era em forma de humilhação, é uma humilhação, um homem sem o seu bigode, sem sua barba, né, ele era uma espécie de uma humilhação ali, entendeu? Mas aí os exércitos de Davi, tudo era barbudo, ia para a guerra lá, tinha que deixar a barba crescer, para que não, na hora o soldado de longe visse, né, aquele de barba do exército tal, aquele que estão lá sem barba, né, é de outro exército, então para fazer diferença, né, entendeu? E porque lá o lugar era um lugar quente, era um deserto escaldante, e a barba ele protegia o rosto daquele sol escaldante ali. Amém? Questão cultural, questão geográfica, não é uma questão de lugar geográfico. Isso trata uma questão de cultura, de tradição. Amém, irmãos? Então não vamos se embaraçar com regras. Se você se você de repente não está gostando, né, de estar numa igreja que ela tem uma doutrina, né, que se você fizer parte da igreja você tem que tirar a barba, você não pode usar a barba, porque senão você não vai ter comunhão com a igreja, não vai ter a participação de participar da Santa Ceia, né? Isso tudo é regra humana, irmão. Não tem fundamento bíblico, não tem fundamento teológico, não tem base bíblica isso. Você pode andar de Gênesis Apocalipse, você vai ver que todos os homens que Deus levantou, todos eles eram barbudo e cabeludo. E principalmente os judeus ortodoxos, eles não tiram a barba não, eles não são homens de Deus, porque tá de barba e não são homens de Deus, né? E as roupas que as irmãs estão usando hoje, nessas igrejas que elas são fechadas numa área, mas em outras, né, parece que faz vista grossa, né? É tudo usando roupa colada no corpo, colada demais, mostrando a silhueta do corpo.
Dá pra ver até o desenho do bumbum, até a cor da calcinha dá pra ver. Roupa decotada demais, os homens com a roupa tudo colada no corpo. Aí vocês não verem isso, não é? Só vê o homem porque tá com uma barbinha ali, só com a barbinha. Ah, não, é porque que é para não desenhar, para não fazer cafanhaque, essas coisas, esse negócio. Cada um que tem seu corpo faz o que quer com ele. Deus deu o livre-arbítrio, meu irmão e minha irmã. Deus manda nós suportar as fraquezas do outro. Certo que tem uma passagem na Bíblia, né, lá em Romanos 14, que se você come verdura, né, foi o apóstolo Paulo que disse isso, né? E você não gosta, não critique o seu irmão porque ele gosta. Suporte a fraqueza dele. E se ele chega na sua casa e se ele se escandaliza por algo que você está fazendo, né, invite a fazer para que não venha causar escândalo, né? Você chega na casa, por um exemplo, é só um exemplo para você entender. Você chega numa casa, aí na mistura do almoço tem carne de porco. Aí você não pode comer carne de porco por causa da sua religião. A sua religião, né, a igreja sua não pode comer carne vermelha. O que é que você deve fazer? Se o apóstolo Paulo diz lá que se você chegar num açougue e tiver só um tipo de carne, você compra. Não pergunta onde veio aquela carne. Se aquela carne foi sacrificada a ídolo, hein? Se foi sacrificada a demônio, e aí você vai comer, não é? É só você botar para cima, pedir a Deus para Deus abençoar e pronto, e comer. Esse negócio de dizer que macumba pega em crente, macumba pega em quem crê, meu irmão e minha irmã. Quem não crê não pega não. Não precisa nem ser crente, é só você não crer. Amém? Agora o crer tem que vir junto com o obedecer. O crer sem obediência, ela é morta. O crer tem que ser com obra também. É você tem que crer e praticar as obras. Porque a fé sem obra ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Não se preocupe, meu irmão, que gosta, né? Você, meu irmão, que gosta, que se sente bem, né? E você está de barba. Se você está numa igreja que não pode, procura uma igreja que pode, irmão. Porque vai para o céu tantos que tem a barba como não tem a barba. Ou você tirando a barba ou não tirando. Mas se o seu coração não estiver limpo, que eu conheço pessoas que tá igual como Jesus disse, olha, por fora vocês estão tudo limpinho, tudo bonitinho, estão seguindo a regra aí da sinagoga, a regra judaica e tudo, né? Tá seguindo as culturas, as tradições bem direitinho, mas dentro vocês são podres. Vocês estão sujos, vocês estão com o coração cheio de prostituição, de adultério. Vocês estão igual como um sepulcro caiado, mas por fora tá imundo. Foi Jesus que falou isso. Amém, irmãos? A gente não deve julgar o livro, né, pela capa. A capa está toda aqui, ó, descascada. Mas isso aqui é uma Bíblia, não deixou de não ser uma Bíblia. É uma Bíblia sagrada. A capa está descascada, mas não deixou de ser Bíblia. É Bíblia. Aqui é uma Bíblia sagrada. Amém, irmãos? Não julgue as pessoas por a aparência. Tem pessoas que não têm a barba, tiram a barba, mas o coração, ó, não é limpo. Compra e não paga, vive mentindo, traindo a sua esposa, né? É um adúltero, prostituto, é uma prostituta, é uma Jezabel, né? Tá cheio lá né? Cheio de pombagira, tá lá limpinho, tá nos púlpitos pregando aquilo que não tá vivendo na maior hipocrisia, sendo fariseu, seguindo a regra da igreja bem direitinho, meu irmão, né? Seguindo todas as regras, mas o coração não mudou. Os pensamentos ainda é de um velho homem, de um homem velho, não de um novo homem. Não julga as pessoas pela aparência. Samuel falou isso. Deus falou para Samuel: Samuel, eu vou enviar você à casa de Jessé para você escolher um novo rei. Mas não julgue as pessoas lá que você vai ver por aquilo que as pessoas são. Porque eu conheço o coração. Deus conhece o meu e o seu coração, irmão. Ele sabe que você está pensando agora de mim. Eu falando esse vídeo tudinho aqui, mas Deus já sabe o que você maquinou aí, o que você está falando da minha pessoa. Deus já sabe, Deus está revelando, Deus revelou. Deus já revelou para mim que você está galfando, você está zombando, você está não querendo aceitar, você está com zombaria, você está
dentro do seu coração, na sua mente, pensando de mim coisas que eu não sou. Deus, Ele sabe quem eu sou. E essa palavra aqui me mostra. Essa palavra aqui, ela me mostra quem eu sou. Essa palavra aqui, ela mostra, de Gênesis a Apocalipse, o meu e o seu pecado. Amém? Ele sabe. Por isso que Ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para vir morrer na cruz por nós. Amém? Ele conhece a nossa entrada e a nossa saída. Ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Daniel 2:22 está escrito essa palavra. Então, irmãos, com barba ou sem barba, com gravata ou sem gravata, fazendo parte de uma igreja ou não, a gente vai para o céu, porque foi Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para salvar, e praga de igreja não salva ninguém. Que salva é a obediência na palavra de Deus. Se você está obedecendo isso aqui, ó, se você está obedecendo aqui, ó, durma em paz, meu amado e minha amada, meu amigo, minha amiga. Se você está obedecendo às escrituras, não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, como diz a letra, né, da música de Crépito Lucas, né? A gente temos que aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim, Ele cuida de nós, Deus cuida de nós. A paz do Senhor. Você está cansado? Permita-me eu lhe dar uma palavra de Jesus para a sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí no 29 está escrito: porque meu jugo é leve e suave. Amém. Venham todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, versículo 29. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Quer descansar? Quer tirar essa fadiga? Se venha para Jesus. Venha enquanto ainda pode, enquanto você pode. Amém? Deus abençoe. Permita, amigos e amigas, irmãos, permita-me eu deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Mateus capítulo de número 6, versículo 33 e 34. Assim disse o Senhor Jesus. Amém? Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas ou acrescentado. Porque só basta a cada dia o nosso mal. Todo dia temos lutas, temos peleja, mas se você está cansado, busque Ele enquanto se pode. Invoque Ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Jesus te ama. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu, nem você. Sou sim, não é não. Sou, não é. Não, mas corpo de Cristo é a igreja. Ah, é. Corpo de Cristo é a igreja. Mas eu sou a igreja. Não é não. Não, a Bíblia diz que eu sou templo. Ah, tá. Templo é uma coisa, igreja é outra. É por isso que tem um monte de gente achando que pode servir a Deus sem vir ao templo, porque ele acha que ele é a igreja. Não é não. Você não é a igreja. A igreja é a união dos membros do corpo de Cristo. Eu não sou igreja. Eu não sou corpo de Cristo. Eu sou membro. Membro. E que valor tem um pé fora do corpo? Esse é o meu valor fora da igreja. Porque corpo sem um pé ainda é corpo. A vida da gente existe divisórias e algumas contradições que às vezes chega ao ponto de nós ficarmos frustrados por nós batalhar e não conseguir os nossos objetivos. Entre tantas coisas, 3 eu quero destacar aqui neste vídeo para a sua meditação, para você parar e refletir. Você está vivendo a vida que você queria? Ou você está vivendo a vida dos outros?
Ou você quer viver a vida que Deus quer que você viva? O mundo é uma escola e nós é que tomamos atitude que às vezes lá na frente gera consequências. Que tipo de atitude que nós devemos tomar? Não adianta ficar no abstrato, pensando o que vai fazer e passa o ano todo planejando, só que nós fazemos nossas reuniões e às vezes frustramos, porque ficamos o ano inteiro perguntando como é que eu vou fazer, aonde que eu vou, e nós temos que entender quem somos nós, da onde que nós viemos e para onde a gente vai. Tudo que nós temos não é nosso. Somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. A gente faz as nossas reuniões, mas Deus é que dá a resposta. A vida da gente é uma passagem que vai, igual como o vento sopra uma folha seca e ela vai bolando, indo para onde o vento leva. Mesmo assim é a nossa vida. Nós vivemos num ciclo de vida que tudo que vem e sobe, um dia desce. O avião, para decolar, tem que desligar todas as luzes para que tenha força o motor para subir. Depois de subir, tem que manter. Para descer, tem que usar a força do freio. Mesmo assim é nós. Não podemos se precipitar com as coisas deste mundo. Existem muitas armadilhas. Temos que vigiar. Olha aí, Mariana Isabel, lá está vovó, lá está mamãe. Mariana Isabel. Aí, Mariana Isabel. Eita, dando um beijinho dele, diga tchau. Ei, bota, diga tchau. bota. Olha Titi aí, Titi também, Titi. Tchau. Estamos vindo ali do colégio, né? Nós fomos estudar o beabá. Amém. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.